bom dia para vocês, mães. Bom dia. Mães guerreiras, mães de fé. A gente canta para valer. Nós temos que não cantar para fora, mas cantar entendendo o que nós estamos falando. Vocês querem conhecer o carisma do movimento? Que vocês fazem parte? Querem conhecer a metodologia? Cadê a sua Bíblia? Cadê o seu terço no punho? Pois é, no movimento nós usamos o terço no punho, porque bolsa engorda, não é verdade? Então, vamos lá, Ana Paula. Com o terço no punho, a Bíblia na mão, os joelhos dobrados na intercessão. Com o terço no punho, a Bíblia na mão, os joelhos dobrados e com fé, orar, interceder. Eu gostaria que vocês tivessem isso no coração. Eu queria dar as boas-vindas à TV Evangelizar. O meu diretor está aqui. Vem cá para eles conhecerem. Vem para frente da câmera. Roberta, quero que você venha aqui também. Vem cá, vocês dois. Eu quero a última vez, então, para a gente poder começar a nossa pregação. Quem aprendeu a música? Então vamos lá, com fé. Que esse momento que nós estamos iniciando, que o Espírito Santo possa vir sobre cada uma de nós. E que nós possamos mesmo tomar posse de tudo que está sendo pedido para esse encontro. Que nós possamos, com muita fé, acreditando que cada Ave Maria é uma bomba na mão de Nossa Senhora em nossos problemas. Que cada palavra que está aqui é o que sai da nossa boca, porque entrou pelo nosso coração. E com a certeza que com os nossos joelhos no chão, muito mais o nosso coração de joelho, que nós possamos mudar primeiro a nossa família, depois ao nosso redor, e que juntas nós possamos contribuir para a mudança do mundo melhor. Amém? Eu queria dar as boas-vindas também, Flavinha, que veio comigo de Vitória, que é a coordenadora nacional da espiritualidade, né, Flavinha? No final, Flavinha vai vir aqui comigo orar. Então, que a gente possa mesmo, com força, mãe, acreditando naquilo que nós estamos cantando. Com o terço no punho, a Bíblia na mão, os joelhos dobrados e com fé, orar, interceder. Amém? Vamos nos assentando. E eu queria, primeira coisa para conversar com vocês. Quem aqui usa GPS? Tem alguém aqui que usa o GPS? Qualquer aplicativo aí, o Waze, né? Quando a gente não sabe o caminho e precisa de chegar, eu ligo o Waze, né? Coloco lá no aplicativo e aparece uma indicação, não é assim? O tema da minha palestra é o GPS de Jesus, não é isso? Então, nós vamos seguir o caminho de Jesus. A palavra é Lucas 11, de 1 a 14. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês é a gente entender o contexto de onde Jesus estava. Jesus estava junto com seus discípulos. Mãe, toda vez que você estiver junto de Jesus, você está com seu GPS ligado. A maioria do mundo está com o GPS ligado em outro lugar. Então, a primeira coisa que a gente precisa de entender, que quando nós estamos com Jesus, nós estamos protegida. Você hoje está aos pés de Jesus? Sim ou não? Porque se vocês estiverem aos pés da Ângela, vocês estão ferrados. Meu GPS é falho. A gente está buscando seguir o GPS de Jesus. Mas ainda
nós temos muitas dificuldades. Então, nós precisamos de estarmos aos pés de Jesus. Segunda questão. Qual foi a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus nesse evangelho? Senhor, ensina-nos a rezar. A segunda posição que nós temos que ter é de discípulos. Nós temos que ser aprendiz. E tem muita mãe querendo ser mestre antes de ser aprendiz. É muito comum as pessoas começarem a caminhada e querer mudar a igreja. A segunda questão é a gente entender que não dá para a gente ser mestre antes de ser discípulo. Quanto tempo você está aos pés de Jesus? 1 ano? 30 anos? 50 anos? É pouco. Por quê? Porque nós não somos os melhores alunos. Tem gente que chega 1 mês no grupo e é melhor aluno do que a gente que está há 50 anos. Então, se nós queremos aprender a rezar com Jesus, o nosso carisma é interceder pelas nossas famílias, né? Restaurar as nossas famílias pelo poder da oração. Então, nós temos que aprender a rezar. E aí, pensando em Jesus, a gente começa assim. Outro dia uma pessoa virou para mim e falou, Ângela, o nosso terço nós damos ordem para Jesus. Deus, mantenha meu filho de pé. Eu falei, só se você fala assim. Eu falo assim, Deus, mantenha meu filho de pé. É diferente. Uma coisa é eu dar ordem, outra coisa é eu clamar. Então, aprender a rezar é aprender a falar com o coração. Oração é diálogo. Rezar, a própria palavra diz, é ditar, é falar. Então, quando eu rezo uma oração, eu estou ditando. Quando eu estou orando, eu estou falando com Deus. Primeira lição de Jesus. Como que a gente se dirige em oração? Qual é a primeira coisa que ele ensina a gente? Pai Nosso. E eu queria que vocês se colocassem agora no lugar do pai ou da mãe aqui. Eu sempre falo isso, e isso foi minha queda de braço, né, Flávia, na oração. Porque tinha muitas coisas para a gente ler, e eu falava assim, gente, a minha filha e o meu filho, eles nunca chegam perto de mim com papel na mão. E dizem assim, ó minha mãe querida, eu gostaria, os filhos fazem isso com vocês? Como é que eles fazem? Ô mãe, tá pegando. Não é assim? Pô, tô precisando de dinheiro. De vocês não falam assim, não? Só os meus que são cara de pau? Então, a primeira coisa, nós estamos voltados para o Pai. Então, nós não estamos falando com o estranho. Nós estamos falando com quem? Com quem que nós vamos falar, gente? Eu não escutei. Falar com o Pai é diferente de falar com o estranho? Então, na oração, a primeira coisa que nós precisamos de aprender é isso. Nós não estamos falando com qualquer pessoa, nós estamos falando com o Pai. Outra coisa, não é o Pai meu. Por quê? Porque se é Pai meu, alguém me faz alguma coisa, eu falo, Senhor, mata o fulano. Porque o Pai é meu, não é dele. Não é assim que funciona? É Pai Nosso. Então, toda vez que eu vou pedir alguma coisa, eu preciso de lembrar que as pessoas, inclusive os meus inimigos, são irmãos, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Isso modifica a minha oração. Porque quando alguém faz qualquer mal para mim, eu não posso pedir ao meu Pai que seja bonzinho comigo e ruim com meu irmão. Segunda questão,
né? Que é uma lição importante de Jesus. Pai nosso que estais aonde? Repete o que você está falando aí para ver se eu escutei certo. Céus no plural. Não é Pai nosso que estais no céu. O Senhor nos ensina que existem vários céus. Começa por aqui até na eternidade. E aí, na sua casa, é um inferno ou é um céu? Gente, eu era a pessoa mais bocuda que vocês conhecem. Porque lá em casa, quem fala a verdade não merece castigo. Eu falava tudo. Eu tenho vivido o maior sacrifício da minha vida, que é ficar o quê? Calada. Sabe por quê? Porque de repente eu estou fazendo inferno aonde eu estou. E ficar de boca calada pode ser o quê? O céu. Então, o Senhor vem nos ensinar que a gente precisa fazer o céu. Fica de pé. Olha ao seu redor. E eu vou fazer uma pergunta, vocês não precisam de me responder. Quem aqui já brigou por lugar? Não precisa de responder. A gente vai ver, não é verdade? A primeira vez que eu fui para um acampamento, as cadeiras eram de plástico ou aquelas de praia. E aí empurrava a cadeira para frente, empurrava a cadeira para trás, empurrava a cadeira para frente. E eu já estava no auge. Até que uma pessoa mais velha virou do meu lado e falei, não deixa as pessoas te tirarem a graça, não? Quer ver uma outra coisa? Às vezes a gente quer prestar atenção e tem alguém cochichando do nosso lado. Não é verdade? Aí você fala assim, cala a boca, bocudo. E cria um inferno. Se você fecha a boca e fala, Senhor, dai a graça do silêncio para quem está do meu lado. Você cria? Olha para o seu lado e vê se no seu pedacinho do banco aí está reinando o inferno ou o céu. Aí agora tem uma coisa, eu não sei qual foi a resposta, mas se foi céu, você está contribuindo. Se foi inferno, também você está contribuindo. Portanto, a partir de agora, cria o céu. Nós vamos ver isso na fila do almoço, não é verdade? A fila do almoço é o nosso teste, não é isso? Se a gente passa a fila do almoço, é sinal. Mas fecha os seus olhos e com toda a graça, porque sozinha, a gente não consegue fazer céu onde nós estamos. Nós precisamos infinitamente da graça de Deus. Para você que está nos assistindo aí pela TV Evangelizar, para quem está no Facebook conosco, canta rezando, pedindo ao Senhor a graça. Porque sozinha a gente não é capaz. Toda mãe que pede, com fé e confiança, alcançará a misericórdia. Alcançará a misericórdia. Levanta seu braço. Oremos. Oremos. Oremos por nossos filhos. Oremos. Oremos. Oremos por nossos filhos. Eu queria que vocês colocassem a mão no rosto e pedissem ao Senhor mesmo para te dar um rosto de Jesus.
Observa se você está sorrindo. Observe se você está com a cara fechada. De repente, a nossa casa é triste porque falta o sorriso nos nossos lábios. Peça ao Senhor mesmo, que o Senhor vai te dando um semblante onde a pessoa olhe para você e queira estar ao seu lado. Um dia minha filha disse que meu olhar matava. E eu tenho posto muita mão nos meus olhos e pedido ao Senhor, dá-me um olhar de misericórdia. Com as mãos no rosto, oremos. Toda mãe que ora sem desanimar, o Pai escutará. O Pai escutará. Oremos por nossos filhos. Oremos, oremos, oremos por nossos filhos. Eu queria fazer uma pergunta. Quem orou para arrebentar o céu? Ou quem orou só da boca para fora? Não precisa de levantar a sua mão. Mas o Senhor, nessa oração do Pai Nosso, na oração do filho que confia, tem aquela que reza e escancara a porta do céu, porque fala de coração para coração. E a mensagem do coração chega. E tem gente que fala da boca para fora. O Senhor está nos pedindo que a gente possa falar como filhas, de coração para coração. Vamos nos assentarmos? E eu queria dizer que no Evangelho de Mateus tem a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso de Mateus, ele coloca 7 pedidos. No de Lucas, ele coloca 5 pedidos. E é interessante que no de Lucas falta, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu achei interessante, porque a palavra veio, mas eu queria retomar Mateus. Sabe por quê? Porque a nossa oração só tem sentido, só chega ao céu se for de acordo com a vontade de Deus. Eu sempre conto que o meu primeiro emprego, numa empresa internacional, multinacional, eu me sentia realizada. Eu era assistente social. Sabe quando você fala assim, vou morrer disso? Só que não era isso que Deus queria para a minha vida. Mas eu estava agarrada naquele emprego. Não é verdade? Aí, quando a gente não vai pelo bem, vai pelo mal. Quem é cabeçudo, aprende pelo mal. E acabou que eu saí dessa empresa. E eu fiquei muito brava com meu marido. Porque o meu marido era superintendente e o meu melhor amigo era diretor dessa empresa. E eles podiam reverter a decisão do meu chefe. E eles não quiseram. Hoje, eu olho para o meu marido e agradeço a Deus. Porque, apesar dele não ter tanta vivência de igreja como eu, ele é muito mais obediente a Deus. Ele escutou o que Deus queria para mim. E ele falava, sua vida não é aqui. E olha o carinho de Deus. Eu fui para a área de medicina, né? Fui para a área hospitalar, plano de saúde. Minha filha fez medicina, eu pude colocá-la, né? Todo mundo sabe o quanto é fechado o ambiente médico. Não é isso? Meu marido aposentou, foi trabalhar comigo. Deus vai preparando os nossos caminhos, só que a gente muitas vezes não quer fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Por quê? Já pensaram? Põe a mão no seu olho. Tenta olhar para frente com o olho tampado. O que vocês veem?
que vocês veem? Tira a mão do olho. Olha para Jesus. A vida é isso aí. Seja feita a sua vontade, porque nós somos cegos para o amanhã. E Jesus, ele enxerga onde? O amanhã. Nós, mães, pedimos emprego para os nossos filhos e não pedimos a salvação. Por quê? Porque a gente enxerga o hoje e não enxerga o amanhã. Às vezes, aquele emprego que eu quero tanto para o meu filho, vai ser a perdição dele. Às vezes, você quer escolher a nora do seu filho, a esposa para o seu filho. E não é aquela que vai santificar o seu filho. Toda vez que você for orar, creia, eu estou dizendo para você, baseado na doutrina da igreja, creia que se for da vontade de Deus, no tempo favorável, a sua oração acontecerá. Mas se você estiver pedindo alguma coisa que não seja da vontade de Deus, cuidado com a teimosia. Vamos ver um exemplo bíblico? Abraão tinha a promessa de Deus para que teria o filho da geração. Não é isso? Abraão e Sara esperaram o tempo favorável? Sim ou não, mães? Não! Sara atropelou tudo e pegou a escrava Agar, botou para dormir com Abraão, ela teve o filho, e aí o inferno na casa foi criado. Porque a escrava se achou, né? Porque agora ela era a mãe do filho do patrão. E a outra, uma amaldiçoada dentro da cultura judaica. O inferno foi formado. No tempo favorável, Isaac chegou na vida de Abraão. Cuidado. Cuidado. Os grandes problemas que nós vivemos na nossa vida é porque seja feita a minha vontade e não a vontade do Pai. Põe a mão no seu coração e peça. Essa é a minha maior graça que eu tenho pedido ultimamente, gente. E eu quero pedir para você, você que está aí nos ouvindo, você que está na TV Evangelizar, fecha seus olhos, coloque a mão no coração e peça ao Senhor a maior graça que nós podemos pedir. Humildade, para a gente seguir a vontade do Pai. Que a gente possa orar e pedir ao Senhor a graça de fazermos a Tua vontade. Quando os pais se unem a Deus em oração, o céu se abrirá, o céu se abrirá. Oremos, oremos, oremos por nossos filhos. Oremos, oremos, oremos por nossos filhos. Amém? Enquanto o serviço de música lindo cantava para a gente, essa música toca muito meu coração. Eu brinco com a Salete Ferreira que quando eu estou no banheiro, tomando banho, eu não sei vocês, mas a minha única hora de paz é a hora que eu entro no banho, porque eu acho que é o único momento que você fica sozinho, né? Quando os netos estão em casa, eles vão para o banheiro junto, até na hora do banho, né? Mas quando eu estou com alguma situação do movimento, ou mesmo da família, eu canto essa música sem parar. Oremos.
Quando alguém vem e fala, Ângela, eu estou com um problema, eu falo, oremos. Porque é só o que nós podemos fazer nesse momento. Mas voltando ao Evangelho de Lucas, eu queria agora que você levantasse as mãos para o alto, sentada. E que você guardasse essa mão para o alto, lembrando que o primeiro pedido é seja feita a vontade. Pai está onde? Nos céus. Então nós estamos com as mãos para cima, porque nós estamos com o nosso olhar voltado para o céu. Agora abre os seus braços. Cuidado com as asas uma na outra aí, né? O segundo pedido vem, seja feita a sua vontade, assim na terra. Nós precisamos de olhar para quem está do nosso lado. Abre seu braço para você poder perceber, porque as minhas palavras vocês vão esquecer, mas os gestos vocês não vão esquecer. Nós precisamos, porque tem gente que fica só olhando para o alto, esquece o que está aqui. A minha quaresma, eu tenho pedido muito ao Senhor para que eu seja caridosa com as pessoas. Caridosa nas palavras, caridosa no olhar, caridosa no meu tempo, não é isso? Que eu possa mesmo dormir menos para que eu possa estar mais disponível para as pessoas. Então, o outro pedido vem na lateral. Agora põe a mão para baixo. O outro pedido está voltado para os infernos. Mas livrai-nos do mal. Então, no Pai Nosso, o Senhor nos ensina a olhar para o alto para pedir força, olhar para o irmão para aprender com ele e olhar para baixo para dizer, aqui eu não quero estar. Mas aqui existe um inimigo que ataca o meu irmão. Porque o inimigo, ele não tem corpo. Ele usa quem está do nosso lado para quê? Para nos atacar. Levanta a mão para o alto. Pede força ao Senhor. Coloca a mão na lateral. Para que o Senhor possa nos permitir exercitar. Eu vou contar um negócio para vocês. Eu não peço paciência a Deus, não. Porque toda vez que eu peço, Ele me manda um monte de gente chata para me encher a paciência. Porque é para me treinar. Uai, eu pedi a paciência e me manda para treinar. Ultimamente eu não estou querendo treinar muito paciência, não. Eu estou querendo treinar minha boca. Mas eu queria falar com vocês. O que você precisa de treinar para quem está do lado? Mas existe um mundo aqui embaixo que a gente não pode ignorar. E que sozinha nós não conseguimos. E esse mundo aqui embaixo está atacando os nossos filhos. E tem muita gente que está com o olhar aqui. Tem gente que só fala do inimigo, esquece de falar de Deus. Coloca mesmo a sua mão para baixo e canta, porque só oremos. 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 Oremos por nossos filhos. Oremos. Oremos. Oremos por nossos filhos. Amém? Oremos. Guarda essa música na cabeça. Quando alguém vier falar alguma coisa de ruim para você, canta essa música no seu coração. Oremos. Quando alguém vem partilhar alguma coisa, que às vezes eu não posso ajudar, o que eu falo no meu coração? Oremos. É só isso. Quando eu estou conversando com os maridos, e as meninas sabem que eu fico muito com os maridos, não é? Eu faço questão de tomar café, eu faço questão de estar conversando, porque a conversão dos maridos acontece a partir disso. Eu não vim pastorear só as esposas, eu vim pastorear também os maridos, faz parte do meu pastoreio. Os maridos, né, até porque lá em Vitória os maridos morrem de ciúme.
estava contando para a Janaína que eles nos chamam de célula terrorista, porque quando a gente se une, né, quando dá uma ordem no pelotão, todo mundo sai tropeçando, correndo. E aí eu brinco, vocês estão doidos para participar da célula, né? Dessa célula terrorista. Mas o que é isso? Nós estamos aprendendo a ter uma opção tão radical por Jesus. Radical não é moralista não, tá, gente? A gente continua aprontando, a gente continua indo para a praia, a gente continua cuidando da gente, porque tem gente que acha que tem que deixar o cabelo crescer até no pé, a saia junto, não é isso? Não. A gente serve Jesus aprendendo a ser bonita de dentro para fora. Né? A idade vai chegando e a gente vai ficando melhor que pode. Não é isso? É claro, ai. Né? Jesus faz uma plástica linda na gente. E aí, nós precisamos aprender 5 coisas nessa oração do Pai Nosso, que Jesus ensina também. Primeiro, aonde que a gente reza? Onde Jesus rezava? Ele rezava em qualquer lugar, gente. Quando ele tinha uma crise, ele ia para o monte. Quando ele tinha uma alegria, ele ia para o monte. Quando ele queria glorificar a Deus, ele ia para o monte. Mas a maior parte do dia dele, ele passava rezando. Então, eu vou falar uma coisa aqui, eu quero que vocês me entendam com muita clareza. Hoje, pela graça de Deus, quem me conhece sabe que eu tinha maior dificuldade de rezar terço. E nunca escondi isso de ninguém. Me ensinaram a pedir pela graça de Deus. Hoje eu rezo um terço, eu não rezo rosário ainda não. Mas pela graça de Deus eu já rezo o terço feliz. O da misericórdia vai que é uma beleza. Né? 3 horas da manhã eu sou firme no terço da misericórdia. O dos filhos também. Mas o Senhor está nos ensinando que basta uma Ave Maria bem rezada. Se na Ave Maria bem rezada eu dialogar com o Senhor, ou o Pai Nosso, que nós estamos aqui conhecendo o Pai Nosso para dialogar, aprender as lições de Jesus, não é isso? Vai dar tudo certo. Então, está em algum lugar, vocês veem uma briga, o que vocês vão fazer? Reza uma Ave Maria. Onde? Em qualquer lugar. E eu sempre falo isso para a espiritualidade, eu rezo a vida. Eu rezo o dia inteiro, gente. É porque eu sou boa? Não, porque senão eu esguelo o outro. Então, no trânsito, o cara me dá uma cortada, a minha vontade é sair de dentro do carro e pegar ele pelo pescoço. Isso sou eu. No lugar de abrir a porta e sair, o que eu faço? Reza Ave Maria. Por isso que eu gosto da música da Salete. Oremos. Quando um filho está te aborrecendo, que eu acho que o de vocês não aborrece, só os meus, né? Todo barbado. A minha filha tem 45, meu filho tem 42. Ô mãe, porque você gosta mais dela? E ela, porque ele gosta mais dele. Já viram isso? Tudo barbado. Ah, porque você deu isso para ela, você não deu isso para mim, não é assim? Aí você fala assim, senhor, o que você está me dando? Porque para a gente, eles não dão nada, né? Assim, não tem tempo, quando você pede alguma coisa, mãe, eu tenho que levar os meninos na escola. Não, mãe, espera aí um pouquinho, né? Assim, para eles é agora. Então, quando eles começam com essa discussão de primeiro, eu ia para a galera, calçava a luva de boxe e eu batia bem, viu, gente? Hoje, o que eu faço? Oremos. Eu quero que vocês gravem essa frase. Onde, em qualquer lugar, como Jesus orava? Jesus orava com intimidade. E se eu pudesse pedir uma coisa no movimento como fundadora, gente, eu pediria que vocês tivessem intimidade com Deus. O resto é consequência. Quem tem intimidade com Deus, Deus dá todos os dons. Eu não conhecia a Bíblia. Hoje eu tenho ela aqui e aqui. Pode abrir qualquer palavra e me mandar pregar.
porque ela foi entrando aqui. E é isso que nós precisamos. Como intimidade. Por que nós oramos? Jesus na caminhada falou isso muito. Por que você ora? Queria que você fosse sincera nessa resposta. Por que você ora? Você não ora, não? Fala um motivo aí por que você ora. Para pedir. Nós somos especialistas em pedir. A gente já entra na igreja pedindo. Se você encontrar um padre, você fala, abençoa, reza pelo meu filho, não é assim que a gente faz? E eu queria pedir a vocês a inversão. A primeira coisa que nós precisamos é glorificar a Deus. Jesus nos ensinou o tempo todo a glorificar a Deus. E Ele glorificou o Pai como? Fazendo a vontade dEle. Fecha seus olhos. E passa um filme da sua vida. Em todas as suas orações, qual é o percentual que você pede e qual é o percentual que você glorifica e agradece a Deus? Ok? Quem pede 90% fica de pé. Legal, uma salva de palmas para vocês que ficaram de pé. A maioria de nós, 90%, não, fica de pé. Fica de pé. E nós vamos estender as mãos para vocês, inclusive para mim também, tá, gente? Porque, de repente, eu me sinto no 90%, porque eu peço muito pelo movimento. Que nós possamos pedir, estender as mãos. E para você também que está em casa, se você está no percentual de 90%, o iniciozinho da música, eu quero rezar por você. Que Deus possa mudar a nossa oração. Que nós possamos parar de pedir e glorificar a Deus. Que nós possamos descobrir mesmo tudo que o Senhor é poderoso. Porque só quando eu reconheço o seu poder, Senhor, quando eu reconheço o seu senhorio na minha vida, oremos por nossos filhos. para você que pede 80%, fica de pé. E vocês continuam de pé aos 90%. Quem pede 80%, oremos. Oremos por nossos filhos. Oremos por nossos. Quem pede 50% e glorifica 50%. Igreja, que a gente possa mesmo, nesse momento, pedir ao Senhor a misericórdia na nossa vida. Porque só aquele que glorifica a Deus, só aquele que conhece a vontade do Pai, sabe rezar corretamente. Por isso, Jesus, eu quero te pedir nessa manhã, ensina-me a rezar, Senhor, como seu discípulo, como sua discípula. Eu quero pedir mesmo a graça de saber como orar.
começando, seja feita a vossa vontade. Que o meu coração aprenda, Senhor, a se curvar diante da sua vontade. Quero te pedir também, Senhor, porque a gente pede, mas é um pedido diferente. Ensina-me a glorificar. Eu quero te glorificar, Senhor. Vai glorificando baixinho você aí também. Quero te glorificar, quero te agradecer pela minha maternidade. Quero te agradecer por todas as dificuldades que quebraram a minha crista, Senhor. Quero te agradecer mesmo por todas as pessoas que o Senhor colocou no meu caminho e que me ajudaram mesmo, Senhor, a ser uma pessoa melhor. Obrigado, Senhor, por cada uma que está aqui nesse momento, por cada uma que deixou a sua casa e se predispôs a vir te conhecer melhor. Quero te agradecer pelos nossos maridos, Senhor, pela pessoa que o Senhor colocou na minha vida, que tanto me ajuda, mesmo quando é um chato de galocha. Quero te louvar, te agradecer pelo matrimônio. Quero te louvar e agradecer pelo padre da minha paróquia. Quero te agradecer por cada diretor espiritual que o Senhor colocou. Oremos. Oremos por nossos filhos. Eu queria que vocês lembrassem do seguinte: muitas pessoas dizem que oram quando quer, não é isso? Tem gente que fala assim, eu não estou com vontade de rezar. Jesus tinha uma rotina de oração. Crie a sua rotina de oração. Meu melhor hora de funcionamento, meu relógio biológico, ele funciona bem a partir de 5:30 da manhã. Não é isso? É quando eu me coloco diante do Senhor. É quando eu dou para Ele as primícias do meu dia. E quando eu não faço isso, gente, que eu deixo para de noite, eu percebo que o dia fica mais arrastado. Em outubro do ano passado, eu tive o início de uma estafa. E aí, qual foi a primeira coisa que erradamente Santa Teresa vai falar conosco? Pode ficar de pé, porque nós vamos rezar em pé agora. Quem não puder, fica sentada. Santa Teresa fala que um dos maiores ataques do inimigo foi falar para ela não rezar, porque ela não merecia. E eu estava muito cansada, e a minha família falava assim, não levanta para ir à missa de manhã, 5:30 da manhã. E eu fiquei uma semana sem levantar. Vocês acham que eu fiquei melhor ou pior? Pior. E aí eu voltei à missa de manhã, porque é o único horário que eu posso ir. Então, porque depois a gente sai para trabalhar. E aí eu voltei. À medida que eu ia comungando, eu ia fazendo uma transfusão de sangue. E eu falava, Senhor, eu preciso de mais 3 meses. Outubro, novembro e dezembro. E eu consegui chegar até o último dia, até o último encontro em Goiás. Então, nós precisamos de ter uma rotina de oração. A gente não reza quando a gente quer. A gente reza porque a gente precisa para poder querer. Põe a mão no seu coração. E com essas lições de Jesus, que a gente possa mesmo nessa manhã lembrar que o mundo está vivendo uma crise de oração. E para isso, eu queria fechar 5 itens na cabeça de vocês. Primeiro, a rotina de oração. Peça ao Senhor isso, Senhor, dai-me a graça. Que eu possa mesmo lembrar que quando as coisas não estão bem,
eu oro. Quando as coisas estão bem, eu oro. Quando as coisas estão difíceis, eu oro. E eu não vou abandonar a minha rotina. A segunda questão, Jesus colocava a vontade do Pai acima de tudo. Que eu possa hoje aprender com Jesus. Seja feita a tua vontade. Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Uma outra questão, nós rezamos pouco antes de decisões importantes. Dai-me a graça, Senhor, antes de eu dar palpite na vida dos outros, antes de eu tomar decisões importantes na minha vida, dai-me a graça de colocar o joelho no chão. Dai-me a graça de adentrar na sua morada, diante do Santíssimo. A minha adoração é de 10 minutos diária, gente. Mas se eu pudesse dizer para vocês o quanto isso me ajuda a crescer. As maiores inspirações que Deus me traz de pregação, vêm diante do Santíssimo. E que como sentinelas de Deus, nós possamos ficar de pé. Agora abre os seus olhos. E peça ao Senhor para dar-nos uma visão espiritual. Porque Jesus, a carne chorava no Monte das Oliveiras. O corpo transpirava sangue. Ou seja, toda a natureza de Jesus chorava. Para onde que ele colocou os braços? Para onde dirigiu os braços e o olhar de Jesus? Levanta os braços. E aí, quando ele levanta os braços, ele pede ao Senhor, dai-nos o pão de cada dia. Quando ele fala no pão, ele está pensando em quê? Na terra. E ele termina o Pai Nosso dizendo, mas livrai-nos do mal. Que vocês saiam, se não escutaram nada do que eu falei. Se o inimigo roubou as minhas palavras do coração de vocês. Que vocês saiam daqui com duas coisas. O olhar voltado para o céu, para direcionar a vida nossa, e que livra-nos de todos os atropelos que nós vamos encontrar no caminho. E para isso, só existe um caminho. O caminho é Jesus. E a forma de chegar até Jesus é? Oremos. Lembrem de mim toda vez que vocês escutarem. Quando tiver com problema, qual é a nossa resposta? Oremos. Amém. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Obrigado, você que está nos ouvindo também.